Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, gostei dos comentários, gostei da polêmica do último vídeo que eu coloquei aqui falando sobre o formato das fezes, né? Eu apresentei para vocês a escala de Bristol, que inclusive está aqui em cima o linkzinho para quem não assistiu esse vídeo. E eu recebi muito direct, inclusive no meu Instagram, de pessoas se orgulhando do seu cocô, né? Eu agradeço muito por não terem mandado as fotos, né? Só botaram lá, meu cocô é quase sempre grau 4, às vezes é 5, as pessoas orgulhosas do seu cocô. Então, o que eu decidi? Continuar falando sobre cocô no vídeo de hoje, porque não é só o formato das fezes que importa para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no intestino do paciente. A cor também é muito importante. Então, juntando o vídeo da semana passada e o de hoje, a gente vai saber quase tudo sobre cocô. E, relembrando, por que isso é importante? Poxa, a gente está falando da excreção do que sai de um órgão que hoje vem sendo apontado como o cerne da saúde do corpo humano, o órgão responsável pelo processo de absorver nutrientes que vão chegar até as células, um dos órgãos responsáveis por excretar muita toxina, muita porcaria. Então manter esse órgão bonito, saudável, é importantíssimo para ter uma boa saúde. Então assim, vamos lá. Para quem ainda não tem o hábito de fazer cocô e olhar para o vaso, isso é muito interessante de fazer para que não precisa olhar sempre, né? Mas de vez em quando olhar para trás para ter uma ideia de como é que está o formato, de como é que está a cor. Porém, falar de cor é um pouco complicado para quem utiliza vaso sanitário escuro, né? Tem gente hoje, tá bonito, tá na moda, vaso sanitário preto. Aí você já perde um pouco do parâmetro de poder avaliar a cor dessas fezes, né? Vaso sanitário marrom escuro também é complicado. Então é mais fácil quando a louça for clarinha, principalmente quando for branco. E falar em branco, vamos começar falando então sobre fezes com caráter esbranquiçado, né? Não é cocô branco, né? Cocô esbranquiçado, aquele cocô sem cor. Sempre que eu me deparar com um cocô de caráter esbranquiçado, eu tenho que pensar aqui em fígado. É importantíssimo procurar um profissional para avaliar fígado. Ou por algum problema de bilirrubinas, tá? Quando eu tenho uma doença chamada icterícia, eu vou ter umas fezes com caráter muito esbranquiçados, quase branco mesmo, e isso está associado a transtornos de bilirrubina. E nesse caso específico, eu tenho que olhar o xixi também, tá? Apenas para complementar, porque é muito comum que na icterícia com fezes brancas eu também encontre um xixi muito escuro, muito preto, quase com cor de Coca-Cola. Aí, até que se prove o contrário, esse paciente está apresentando icterícia. Óbvio que ele também vai estar com os olhos amarelados, com a pele mais amarelada, que são todas as características dessa doença, tá? Mas aqui a gente tem que pensar em fígado e também porque, além da icterícia, eu posso ter um déficit de produção de sais biliares. Já fiz vídeo aqui, ó, sais biliares, que são a bile, ela produz, a vesícula biliar, ela produz bile. E na bile eu tenho presença de sal biliar, tem muita função no processo digestivo. Se eu tiver déficit de sal biliar, eu posso então encontrar também um cocô mais esbranquecido. Continuando, fezes com caráter esverdeado. Quando a gente olha para aquele cocô que está muito verde, aqui é importante a gente pensar em alguma intoxicação alimentar. Esse paciente está tendo contato com algum alimento que para ele não é bom. Eu já falei aqui para vocês diversos alimentos em vários vídeos, né? Alimentos que não são saudáveis para o nosso intestino, como por exemplo a farinha de trigo, o milho, né? O milho ele é de difícil digestão, tanto que você encontra ele no cocô no dia seguinte, né? O nomezinho científico do milho aí é See You Tomorrow, porque você encontra ele nas fezes no outro dia.
amendoim não é legal para o intestino. Obviamente que eu não vou ficar citando também todo o resto de lixo tóxico aí que se vende em supermercado, como biscoito recheado, embutido, processados, ultraprocessados. Isso tudo causa problema intestinal, né? Mas quando você tem uma alimentação natural, comida natural, e você encontra aqui uma cor esverdeada, pode ser que algum alimento, por mais saudável que seja, para você ele pode não estar fazendo bem. Então aqui entra a necessidade de fazer algum exame de intolerâncias alimentares, né? Existem hoje exames que você faz de 50 itens, 100 itens, 200 itens, mas é importante, tá? Frações avermelhadas. Eu encontro pontos vermelhos no cocô, ou no cocô, ou flutuando, porque soltou do cocô e fica flutuando na água, tá? Frações avermelhadas nas fezes ou flutuando na água. Eu tenho que pensar aqui em pacientes que estão utilizando algo que eu não simpatizo, não gosto, que são esses medicamentos inibidores da absorção de gordura lá no intestino, né? Como, por exemplo, o Xenical, o Orlistat. Esses medicamentos que são usados num apelo para o emagrecimento, eles podem trazer essas alterações aqui, sem contar algo muito mais desagradável que pode acontecer e que geralmente acontece com quem usa esses medicamentos, né? Porque como não existe absorção da gordura, o corpo não absorve, fica tudo ali no trato digestivo, é comum que a pessoa fale assim, nossa, eu fui soltar uma flatulênciazinha e quando eu vi, eu estava cheia de gordura na cueca ou na calcinha, né? Porque isso é uma coisa que acontece comumente com quem usa esse tipo de inibidor da absorção de gordura, tá? Então aqui, pontinhos vermelhos, pensa nisso. Opa, mas espera aí, eu não estou tomando remédio e estou tendo pontinhos vermelhos nas fezes. Bom, aí vamos pensar o que você comeu ontem, se não teve beterraba na tua alimentação, porque também é muito comum quando existe o consumo de beterraba. Não está consumindo beterraba, não está tomando Orlistat, Xenical e tem aqui a presença desses pontinhos vermelhos, bom, aí a gente tem que se preocupar com alguma presença de sangramento. Se isso for sangue, se essa cor for vermelho vivo, bom, aí eu penso em sangramento da parte final do trato digestivo, o que não me preocupa tanto, né? Por quê? Porque geralmente é uma hemorroida. Geralmente uma hemorroida que pode até ser uma hemorroida interna. Porque nós temos hemorroidas externas, que é aquela que só de tocar com o dedo, né, você sente que tem uma coisa inchada no ânus, essa hemorroida externa e que dói. E existe a hemorroida interna, que a gente não tem como saber se ela está lá, até porque ela também não dói, não aparece e não dói, e eventualmente ela pode sangrar um pouquinho. Então eu vou encontrar ali um sangue vivo, tá? Então, qual é a dica aqui? Não está usando medicamentos inibidores da absorção de gordura. Não comeu beterraba e está apresentando um vermelho nas fezes, um vermelho vivo, marca um médico, marque lá um gastro, pode marcar um prócto também, para avaliar o que está acontecendo aí, porque possivelmente você tenha o que a gente chama de sangue vivo nas fezes. E apenas repetindo, sangue vivo é um sangramento da parte final, porção final do intestino, isso não nos assusta. É alguma coisa que tem que ver, que tem que investigar, mas não é nada sério, tá? Então não tem que ir para um hospital de emergência, procurar lá um pronto atendimento de emergência. Liga para o médico, marca lá, quando ele tiver a agenda dele, tá tudo certo, dá para esperar. Samuel, mas assim, ó, nas minhas fezes, eu tô vendo que tá saindo uma cor vermelho muito escuro, um vermelho preto, vermelhão e às vezes até preto. Aqui eu tenho que cuidar, tá? Porque existe aqui, ó, aqui era o vermelho claro, aqui eu tenho o vermelho escuro, ou às vezes tá preto também. Bom, se for vermelho escuro, pode ser sangue.
Só que o sangue escuro, ele é um sangue que ele vem lá de cima. Ele passou por todo o trato digestivo, ele andou por todo o intestino e está saindo escuro. Isso daqui me remete a pensar em um sangramento digestivo alto. A gente separa, a gente fala assim, ó, sangue claro nas fezes ou sangue vivo, a gente fala sangramento digestivo baixo. Por que baixo? Porque é da parte de baixo do intestino, parte final. Sangue escuro nas fezes, pode pensar em sangramento digestivo alto, que pode estar vindo do esôfago, pode estar vindo do estômago, né? Uma úlcera. Claro que a úlcera que está sangrando daria dor, né? Então a gente sentiria uma dor, vai procurar o médico, mas dependendo de onde está sangrando, pode não estar doendo. Mas é extremamente importante investigar e aqui já tem uma certa urgência, né? Aqui não dá para ficar esperando e brincando. É importante investigar, tá? Esse aqui, se for sangramento, né? Se não for beterraba, não for medicamento, a gente investiga com um exame chamado colonoscopia, que é aquele exame onde é introduzido uma câmerazinha de vídeo pelo ânus do paciente e vai olhar a parte final do intestino. O sangue escuro, como eu disse, que vem lá de cima, a colonoscopia ela não consegue chegar na parte superior do trato digestivo. Então a gente investiga aqui com uma endoscopia digestiva alta, EDA, endoscopia digestiva alta, tá? Sangue preto, onde é comum eu encontrar sangue preto? Em pacientes que estão repondo suplemento de ferro via oral, principalmente se for um ferro ruim, um ferro de pouca capacidade absortiva, né? Porque esse ferro teria que ser absorvido pela mucosa do intestino para ir para a corrente sanguínea, para ser distribuído no corpo. Agora, existem diversas qualidades de ferro. Se você está tomando um ferro via oral e o teu sangue ele está preto, é porque você não está absorvendo esse ferro, né? Ou porque você está com um problema muito sério de absorção no teu intestino, ou porque realmente você está usando um produto de pouca qualidade, tá? Às vezes fica um pouco difícil de diferenciar aqui um vermelho muito escuro do preto, porque as duas cores andam juntas. Mas aí a gente pensa assim, bom, estou repondo ferro? Estou repondo ferro, tá? Então fica um pouco mais tranquilo, né? Para a suplementação de ferro, para ver se a cor muda. Opa, eu parei de tomar ferro, não está mais preto. Bom, então era só o ferro mesmo, não tem sangue escuro nas fezes e dá para ficar um pouco mais tranquilo. Sabe qual é a parte boa de ter um cameraman filmando aqui e prestando atenção nos vídeos, né? Porque ele podia estar ali no telefone, respondendo o WhatsApp. Não, o Fernando está aqui ligado e ele disse assim, Samuel, tem mais uma coisa aí interessante, ó. Fezes escuras também pode ter relação com vinho tinto e suco de uva. E ele está certo, é verdade. Eu só estou aqui torcendo para que ele esteja me contando isso baseado na experiência dele com suco de uva e não com vinho tinto, hein, Fernando? Tá? Mas ó, mais isso de informação, né? Porque além ali do que eu falei, da parte do poder ser sangramento, poder ser uma suplementação de ferro, suco de uva, quando consumido uma quantidade maior, e que também tem que ter um cuidado com o suco de uva, né? Um excesso de frutose, não é uma bebida que você pode tomar toda hora, tem que saber quando tomar, mas isso fica para outro vídeo. Era só porque o Fernando puxou minha orelha e eu vim aqui então para tranquilizar se alguém está dentro desse grupo das fezes escuras aí por consumo de uva ou vinho tinto. E para completar aqui, né, já falamos de formato do cocô, falamos aqui sobre cor do cocô, vamos falar um pouquinho sobre cheiro do cocô, especificamente aquelas fezes com um cheiro muito forte, fétida, fezes fétidas, que a pessoa vai no banheiro e tem que levar aquela caixinha de fósforo junto para queimar uns 3 palitos de fósforo ali para tentar tirar aquele cheiro forte do ar. Fezes fétidas, eu tenho que pensar em presença de Clostridium difficile, né? Clostridium difficile no intestino é uma situação comum vamos falar das duas principais causas, tá? Eu encontro isso aqui em pessoas que têm dificuldade de digestibilidade de proteína animal.
aquela pessoa que come muita carne vermelha, muito ovo, né? A albumina do ovo é uma proteína pesada para digestão, a carne vermelha também. Depois, na sequência, vem o frango, vem o peixe, né? O peixe é muito mais fácil de digestão. Então, assim, o que é mais difícil aqui de digerir, a albumina, que é a parte da clara do ovo, e carne vermelha. Então, se aqui no estômago eu tenho pouca produção de ácido clorídrico, né? Eu tenho pouco HCl, pouca enzima digestiva, e aí por conta disso eu faço uma digestão ruim, eu vou estar jogando lá no meu intestino pedaços não hidrolisados, não digeridos de proteína animal. Isso vai gerar presença de aminas biogênicas, né? Eu vou ter ali putricina, cadaverina, trimetilamina, e isso tudo vai fazer com que eu aumente a concentração, né? A quantidade de Clostridium difficile no intestino e vai realmente dar um cheiro muito fétido para essas fezes, tá? Outra situação que eu encontro esse cheiro muito ruim é em crianças com espectro autista. É muito comum pais, né, que têm crianças com espectro autista ou autismo ou alguma outra alteração como espectro autista, relatam isso no consultório. Falam assim, nossa, quando ele vai no banheiro não tem como alguém entrar depois, tem que abrir janela, é uma coisa realmente insuportável. Então fica a dica, né? Também pense nisso. Se você está indo no banheiro e nem você está suportando teu próprio cheiro, pensa nessa alimentação, pode estar hiperproteica, pode estar rica em proteína animal e talvez um excesso, né, além do que o teu estômago é capaz de digerir. Tá bem? Bom, gente, com isso nós encerramos aqui, né, essa nossa trajetória falando sobre cocô, entendendo um pouco mais sobre formato, cheiro, cor. E aí, se você se enquadrou em algum desses preocupantes aí, falando sobre a escala de Bristol, né, fora do padrão, escala de Bristol 1 ou 2, 6 ou 7, se você está com fezes com cores alteradas, está com cheiro muito forte, eu acho legal que você procure um profissional capacitado para te ensinar a mudar teus hábitos alimentares. Começa sempre por isso, um nutricionista que possa te ajudar com isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho nesse vídeo, compartilha com aquele amigo que quando usa o banheiro da tua casa, ele acaba com o teu apartamento, com a tua casa, depois ninguém mais quer entrar no banheiro. Manda esse videozinho para ele, assim como quem não quer nada, né? Tipo, olha, eu encontrei isso na internet, dá uma assistida aí, vai que fica a dica para ele. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Abaixo desse link também tem aqui uma opção a mais de você... abaixo deste vídeo temos um link para você poder se inscrever e receber conteúdo gratuito aqui do meu canal toda semana. E convido você também a seguir o meu Instagram, onde eu continuo lá alimentando mais essa outra rede social com material bem bacana que pode somar aí na tua jornada de conhecimento. Fica aqui o meu muito obrigado.